Enquanto cantava esse último e lindo hino, eu me lembrei de uma pequena história que o pastor Alejandro Bulhon contou uma vez, muito tempo atrás, em um dos seus sermões. Ele disse que uma vez foi levar o filho dele, um dos filhos dele, ao hospital, por algum motivo. E aí o filho, ainda criança, pequena, teve que tomar uma injeção. Teria que tomar uma injeção. E o pastor Bulhon levou então, acompanhou o filho até a sala, onde seria aplicada a injeção. E a enfermeira disse assim para o menino: não se preocupe, não vai doer nada. E o garotinho olhou para o pai, para o pastor Bulhon, e perguntou: papai, vai doer ou não vai? E o pai disse assim: filho, vai doer. Mas vamos fazer um trato? Você segura a minha mão. E se doer muito forte, você aperta forte. E assim foi o procedimento. O garoto apertou bem forte. O que Deus quer nos dizer, não só nessa noite, mas sempre, por meio de sua palavra, por meio de muitas pregações, é que neste mundo de pecado vai doer. É inevitável. Nós não vivemos num mundo ideal. Você já percebeu isso, né? Furacões, inundações, terremotos, fome, doenças, ansiedade, depressão, estresse, morte, finalmente. Tantas coisas tiram nossa paz neste planeta machucado pelo pecado. Então Deus não pode realmente dourar a pílula, porque colocar panos quentes, como se diz, porque Ele mais do que ninguém sabe que a história desse mundo nunca foi para ter sido, né? Não era para ter sido assim. Foi um desvio do plano de Deus, uma quebra do que Deus tinha realmente planejado para nós, um planeta de perfeição, de paz eterna, de estabilidade para sempre, de contato com outros seres de mundos maravilhosos não caídos, mas o pecado realmente nos colocou numa situação muito ruim, triste. E não há um ser humano que seja saudável nesse planeta. O que a gente tenta, na verdade, é minimizar, de alguma forma, seguindo os conselhos de Deus, né? Minimizar as consequências de um mal chamado pecado que um dia vai ser eliminado pelo próprio Deus. Até lá, vamos segurando a mão de Deus e se doer, aperta mais. E se sentir que está difícil, segura mais forte. Porque Deus sempre estará ali. Ele prometeu estar conosco no vale da sombra da morte. E este mundo é um vale de sombras, né? E enquanto aqui estivermos, Ele vai segurar bem firmemente a nossa mão. Prosseguindo aqui na nossa série sobre o livro missionário 2018, Poder da Esperança, nós já tivemos aqui 2 noites, né? A primeira foi uma introdução geral, na segunda falamos sobre ansiedade, e eu até brinquei: atire uma pedra em mim, quem nunca sentiu ansiedade, né? E eu estou bem aqui, eu acho que é porque todo mundo já passou por isso. E nesta noite, como prometemos, nós vamos tratar então do tema da depressão. Na próxima semana, estresse. Então, cada noite nós teremos ainda mais 5 noites, né? São 8 no total. Nós vamos tratar de algum problema de saúde emocional, da perspectiva da psicologia, não eu, mas os meus convidados especialistas, né? Sempre estão aqui comigo para nos ajudar, e da perspectiva bíblica, teológica, porque a Bíblia, o manual da vida, certamente tem muito que nos dizer a respeito desses assuntos que têm que ver com a nossa saúde, não só física, mas também mental e principalmente espiritual. Nós sabemos que a saúde do ser humano, ela pode ser comparada a um banquinho de 3 pernas, né? Imagina um banquinho com 3 pernas. Se você tirar uma delas, ele fica em pé? Não, ele cai. Então imagine que as 3 pernas são a saúde física, mental e espiritual. Um ser humano só é, tanto quanto é possível nesse planeta, pleno, feliz, estável, se ele realmente se preocupar com esses 3 aspectos. Não adianta a pessoa ser atlética,
malhada, como se diz, né? Fisicamente saudável, mas se despreocupar da saúde emocional e espiritual. Ela é um banco que vai cair. Por outro lado, também não adianta você ser apenas uma pessoa que se preocupa com a vida espiritual, que lê a Bíblia, que ora, que busca Deus, mas trata o corpo como se fosse qualquer coisa menos o templo do Espírito Santo. E não cuida dele. Não faz o possível, dentro do seu alcance, para mantê-lo em boas condições. O banco vai cair. Mas, digamos que a pessoa se preocupa então com a saúde, ela pratica exercício físico, ela se alimenta bem, ela ora, ela estuda a Bíblia, mas, desculpa, esse aspecto eu queria deixar por último, né? Ela faz tudo isso que eu falei, menos isso aqui. Ela também cuida da saúde mental, ela lê bastante para evitar o Alzheimer, né? Ela exercita os neurônios, mas ela não lê a Bíblia. Ela não busca a Deus. Em algum momento, esse banco cai. Então, você entendeu, né? Nós somos seres integrais. Nós somos seres compostos por esses três aspectos e outros mais, mas resumidamente, esses três aspectos. Tem um aspecto social também, né? Se a gente descuidar de um deles, cedo ou tarde, a mente, o corpo, a espiritualidade cobram a conta da gente, né? É bom lembrar disso, não esqueça do banquinho de 3 pernas. Depressão, nós dissemos semana passada que a ansiedade pode ser definida como excesso de futuro. O Dr. Glaucio me ajudou aqui, né? Nós conversamos aqui um pouco sobre isso e percebemos que às vezes é até um futuro que nunca chega. Uma preocupação que até pode ser irreal, que não se concretiza. E a pessoa não vive bem o presente, preocupada com o futuro que talvez chegue ou não. Então a ansiedade pode ser definida como excesso de futuro. E depressão, excesso de passado. É quando aquilo que já passou insiste em incomodar no presente, insiste em atrapalhar a vida no presente. Eu quero começar lendo com vocês um texto que fala de um homem deprimido. Marcos, capítulo 2. Um homem cuja vida estava realmente complicada, talvez até destroçada. A condição física dele representava bem a condição mental, espiritual que ele vivia. É inclusive um dos pecados mais interessantes, um dos milagres mais interessantes registrados na Bíblia. Porque os amigos desse homem tiveram que fazer um esforço tremendo para colocá-lo diante de Jesus. E você conhece a história. Vamos ver aqui do 1 ao 12. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele, de Jesus, por causa da multidão, descobriram o eirado, ou o telhado, né? Digamos, o forro da casa, né? Comparando assim, no ponto correspondente ao em que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, levanta e anda. É isso que está escrito aí na Bíblia? Não. Primeira coisa que Jesus falou, era a primeira necessidade dele. Filho, teus pecados estão perdoados. E ficou ali por isso mesmo. Parece que nem sequer iria curar o homem da paralisia. Porém, aqui no verso 6 diz que alguns escribas estavam ali, assentados, e arrazoavam em seu coração. Por que ele fala desse modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um só, que é Deus? E Jesus, percebendo logo, por seu espírito, que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então, ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Amém?
Que história, hein? Bom, tem muitas lições aqui, né? Os amigos, a perseverança, o cuidado deles para com aquele rapaz paralítico, não é? Enfim, muitas vezes teremos que enfrentar algumas barreiras para chegar a Jesus. Ele está lá, disponível, acessível, mas a gente às vezes constrói telhados, muros, né? E é bom ter amigos bons do lado para nos empurrar também, né? Então escolha bem suas amizades, é uma dica que talvez possa vir desse texto aqui. Mas o que nos interessa aqui é o fato de que aquele homem, ele não estava inicialmente buscando uma cura física, porque a doença emocional que o corroía por anos era muito mais séria e para ele muito mais preocupante. O destruía por dentro, paralisava suas emoções, o paralisava por completo, não só seus membros. E quando ele vai a Jesus, Jesus, claro que entendeu o que ele precisava. E então Jesus oferece a cura daquele passado que o atormentava, ao dizer, teus pecados estão perdoados. Muita gente vive uma vida miserável, triste, porque não consegue entender que quando pede perdão a Deus, de coração, Ele perdoa. Ele esquece até. O Deus onisciente esquece. Coisa fantástica. Pelo menos Ele nos garante isso na Bíblia, porque Ele diz assim, comparando, né, que os pecados que são perdoados, Ele joga lá no fundo do oceano, no mais profundo abismo. Alguém sabe qual é o mais profundo abismo aqui na Terra? Fossa das Marianas. Alguém sabe quantos quilômetros tem lá? 11 quilômetros. É mais fundo do que a altura do Everest. Então, se ele joga no mais profundo abismo, 11 mil metros de água te separam de teus pecados. Claro que isso é uma comparação, né, uma metáfora, mas para dizer assim, ó, esqueça. Porque se o próprio Deus esqueceu, por que você vai ficar lembrando disso? E quando Jesus diz para o paralítico, teus pecados estão perdoados, certamente que a paz tomou conta dele. E ele não pede mais nada, você percebe? Eu também quero andar, por favor, continua. Ele não pede mais nada. Quem estraga a cena linda ali foram os escribas, né? Como assim, perdoados teus pecados? Lógico, se Jesus não fosse Deus, aquilo seria uma blasfêmia, porque só Deus perdoa pecados. Mas como Ele é Deus, lógico, aquilo ali estava corretíssimo. Ele podia perdoar pecados. E aí, para provar que Ele realmente é Deus, e que o perdão que Ele concedeu era real, e que ninguém podia contradizer, Ele diz mais, então, levanta, pega a tua cama e pode ir embora. Quem vai refutar isso agora? Um paralítico se levantando e sendo restaurado fisicamente também, como tinha sido espiritualmente. Imagine a alegria desse homem, totalmente restaurado. Pode ser tua condição essa noite também, né? Quem sabe você veio aqui à igreja essa noite, ou talvez você que esteja acompanhando a gente pela internet, seja o momento de você compreender que Deus, que Jesus Cristo, é aquele que pode realmente apagar teu passado, perdoar teus pecados e te conceder uma nova vida. Uma existência nova daqui para frente. Essa é a promessa de Deus para os filhos que dele se aproximam, por cima do telhado, por baixo da cama, não importa como nem onde, mas vá a Jesus, né? E busque dele perdão. Com respeito à depressão, se sabe que hoje é o mal que predomina, né, doutora Flávia? É o mal que predomina nos consultórios psicológicos, né, psiquiátricos e de psicologia também, clínica. E olha, em breve a depressão poderá ocupar o segundo lugar entre as causas de doenças de incapacidade, ficando atrás apenas dos problemas cardiovasculares. Segundo a OMS, mais de 100 milhões de pessoas estão deprimidas hoje no mundo. Pessoas que, como aquele paralítico, precisam de restauração, precisam ser libertadas de correntes que as amarram, talvez, ao passado, a situações que levaram a essa questão aí, né? Então, a primeira pergunta que a gente pode fazer essa noite serão duas, assim, mais técnicas, né? Como prevenir e, se estiver vivendo essa situação, como lidar com. Mas não serei eu que vou responder isso, não me atrevo, né? Eu quero chamar aqui a nossa especialista dessa noite, a psicóloga Flávia, e nós teremos aqui uma conversa, como sempre temos tido, né? Cada noite, a respeito desse assunto. Flávia, obrigado por aceitar mais uma vez o convite, para estar com a gente. Pergunta mais básica, né? O que é depressão? Até porque tem pessoas que às vezes sentem uma tristeza por algum problema, coisa assim,
e pode até achar que estão deprimidas e não seja talvez exatamente isso, né? Então, qual é a definição da psicologia para o que é realmente a depressão? Acho que é importante a gente ter 3 nomes bem definidos. O que é sentimento, o que aí é um sintoma e o que é uma síndrome. Sentimento, sintoma e síndrome. Que são 3 S's, né? A gente tem o sentimento de tristeza natural, né, pastor? E Deus nos deu, a gente sente tristeza, a gente sente alegria, todo mundo sente isso. Até a tristeza é fundamental, é um sentimento adaptativo nosso. Por exemplo, se eu não fico triste com o meu trabalho, com um relacionamento que não é saudável, eu não tenho capacidade de abandonar. Eu só mudo a minha vida porque eu estou incomodada, porque eu estou triste. Então, eu preciso da tristeza. Até com relação ao pecado, né? Exatamente. Se eu não me entristecer com o meu pecado, pode ser que eu nem queira mudar, né? O sentimento não é ruim. Assim, o mundo contemporâneo, ele é muito fast food. Ele não quer que você fique muito tempo se sentindo triste. Aparentemente, muitos se incomodam com um tempo mínimo de tristeza, que é um sentimento natural. Você tem que passar por aquela frustração. Você perde alguém, um ente querido faleceu, você perdeu o emprego, você ficou frustrado, você brigou em casa, seu filho não é o que você quer. Você vai ficar triste, natural. Agora, a gente tem sintoma de tristeza. Sintoma da depressão, você pode ter numa demência, você pode sofrer de alcoolismo e ter sintomas depressivos. Não necessariamente você ter a síndrome da depressão, mas ele é mais um sintoma dentro daquilo que você vive. Você está entendendo? Ele não é o foco. Ele é mais uma coisa dentro daquilo, né? E isso pode ser em diversas coisas, num transtorno pós-traumático, né? A pessoa viveu alguma coisa realmente muito intensa. Então, ela tem uma depressão como sintoma do transtorno pós-traumático. Aí é um sintoma. Seria tipo assim um acidente, a perda de alguém. A perda de alguém, o falecimento de alguém, uma catástrofe natural, exatamente. Bem, a outra é a síndrome. A depressão como síndrome, a gente também tem diversas. A gente tem a depressão maior, a gente tem a ciclotimia, a gente tem a depressão recorrente, né? Então, são diversos fatores. E o mais importante é o seguinte: a depressão não é só o sentimento de tristeza. Ela tem uma disfunção na vida da pessoa, no sono, no apetite, no que você sentia prazer naturalmente, sempre sentiu na sua vida e você deixou de sentir prazer, entendeu? E tem um tempo também sentindo isso. Então, não é porque eu estou um tempo mínimo sentindo isso, eu estou com depressão. Talvez eu esteja com um sentimento de tristeza. Ou, cuidado, com um sintoma de outra coisa também. Né? Por isso que é importante você recorrer ao médico para saber o que é que você realmente tem. Né? Eu penso assim que, graças a Deus, tem havido uma conscientização maior, né? Mesmo na igreja, igreja cristã, né? Porque no passado havia um certo preconceito com respeito a essa doença, né? Alguns diziam assim, não, isso aí falta Deus na vida dessa pessoa, é verdade. Não está buscando a Deus, né? E acabava até pisando mais em alguém que precisava de amparo e não de pisoteio, né? Você percebe também essa mudança, essa conscientização? Porque, veja bem, antigamente a gente pensava assim, que depressão era a mesma coisa que tristeza. Eu acho que é essa a questão, né? Então, como a tristeza é algo externa que afeta o meu interno, então você achava assim, é falta de você entender o que te passa por fora para você ficar bem por dentro. Mas, na verdade, a ciência também não consegue dizer o que vem primeiro. Se é o seu desajuste emocional que alterou seus neurotransmissores, você fisicamente, fisiologicamente, ou foi o seu fisiológico que alterou o seu emocional. O importante é a gente saber que a pessoa não está somente triste de um externo para o interno, ela também está interno para o externo. É algo bioquímico. Também. Real. Algo subjetivo só. Não, exatamente, não é só uma tristeza, tem alteração dos, né? Agora vamos para a parte mais prática, quem sabe, né? Que talvez interesse mais aqueles que estão vivendo essa... Sabe o que eu achei mais interessante, pastor, você está falando de prevenir, né? Só te atropelando. E eu fui lá assim, nossa, vai ter uma pergunta sobre prevenir depressão, né? Assim, você já imaginou que bom, né? Não, que bom. Não que eu não soubesse, mas a gente quer ser tão técnico e não falar nenhuma coisa que você acha que é, né? A gente quer dizer o que realmente está na ciência, por isso que eu vim aqui. Então, eu fui dar uma lida e aí a gente fala assim, não, realmente é mais simples do que você acha a prevenção. Porque vários artigos que eu li falavam,
Praticar exercício físico, comer bem, regular o seu sono. A gente já sabe disso, que interessante. Né? Então, vamos lá, regular o seu sono, manter uma vida social ativa, que isso é muito importante, a igreja ter pode amigos, ajudar, então, né? igreja, amigos, família, né? E fala também sobre a vida espiritual da pessoa. Como assim? É uma coisa holística, né? Então, a prevenção não é uma coisa que estou falando isso porque estou na igreja. Está em artigo também, que você precisa dormir bem, você precisa comer bem, ter uma alimentação saudável, ter uma vida social saudável, né? Isso vai te prevenir. Você fazer exercício físico é fundamental, né? Para a prevenção. Ok, aí já sabemos como prevenir, mas se eu estiver sofrendo já desse problema, desse mal, dessa doença, o que eu tenho que fazer para lidar com ela? Olha, pastor, eu sou obrigada a falar como psicólogo que a primeira coisa é procurar um médico. Até porque, eticamente, qualquer profissional, vamos dizer, eu sou um fisioterapeuta, né? Eu sou um psicólogo e estou atendendo alguém que tem depressão. Mas eu falo assim, olha, não vai no médico. Tem muita coisa natural, mas não pode ser que você tenha só o recurso natural, porque ela está realmente doente. É a mesma coisa que eu receber um diabético e dizer assim, olha, você está com diabetes? Mas não precisa ir ao médico. Você tem uma cárie, mas não precisa ir ao dentista. Então, assim, você precisa ir ao médico. Até porque, a gente já falou, pode ser um sintoma de uma outra coisa, que não necessariamente é o foco, é a depressão. E se você está com um processo de demência? E se você está tendo uma outra, você está com anemia, tem pessoas que estão com um processo de anemia. Carência de vitamina B12, por exemplo. E tem muito sintoma depressivo. Então, você precisa ir ao médico. Você já está com todos esses sintomas, você deu uma googada lá no Google e viu, nossa, parece realmente que eu estou depressivo. Você precisa ir ao médico. E é óbvio que o médico vai fazer o que ele deve fazer, e tudo que a gente falou que previne, também vem junto depois que você tem. Né? É bom tocar nesse ponto, porque muitas pessoas pensam que tudo se resolve com chá, uma planta, né? Com alguma coisa. Claro, Deus nos dá na sua palavra a medicina preventiva. Se a gente viver lá os 8 remédios, né, a gente vai evitar por um bom tempo, mas chega um momento que acaba sendo acometido por alguma coisa, inevitável. Por isso eu comecei falando que o mundo não é ideal. Mas eles evitam muita coisa. Mas uma vez que a gente seja acometido por doenças, Deus também inspirou os médicos. Deus nos deu a ciência, né, médica para nos servir de auxílio. E há momentos em que, quando a química cerebral está desajustada, é preciso até entrar com algum medicamento, não é verdade? E isso aí também é Deus atuando, né, em nosso favor. É bom ter equilíbrio nesse aspecto. E que não compete a nós julgarmos. Porque, às vezes, a gente vai, aí você fala para a amiga, que quer muito bem você, ela fala, para de tomar isso. Mas quem vai definir isso não é o amigo, né, que te quer muito bem, que talvez tenha conhecimento de alguma coisa natural que é muito boa, mas não é ele que vai definir isso. Quem vai acompanhar é o médico. Então, o psicólogo é seu amigo. O neuro é seu amigo, né? Também, né? E de preferência, inimigo, né? Psicólogo, né, que entenda um pouco mais da gente também, não? Cristão, né? Enfim. Terapia é fundamental. Mas é sempre bom a gente ter esses cuidados, né? De não ser assim exagerado para um lado nem para o outro e realmente buscar os recursos que Deus permitiu serem criados, desenvolvidos em nosso favor. Se me permite só fazer um adendo que eu esqueci, mas eu acho que é importante. Se você teve um histórico muito difícil na sua infância e na sua vida, e você nunca lidou com isso fica te perseguindo, pastor. Então, excesso de passado. Né? Então, e aí está uma coisa, se você já orou e tal, às vezes a gente precisa ir para uma terapia mesmo, para resolver. Então, não adianta só ficar prevenindo e postergando algumas coisas. Se você viver algo muito sério na sua infância ou recentemente, e você não está conseguindo fazer isso sozinho, procure um profissional idôneo que você confie para te ajudar também. Né? Ok. Tá bom? Mais algum conselho, Flávio? Eu acho que não. Ok. Obrigado mais uma Obrigada. vez. Tá? Então estão aí as dicas, né, da profissional de saúde emocional. E sigamos isso, né? Lembrando de que desde a primeira noite nós temos enfatizado um ponto aqui, né? O Dr. Glaucio também falou isso na semana passada. Como a boa religião serve de remédio, né? Como essa comunhão com um Deus amoroso, desde que nós tenhamos a compreensão de que Ele é um Deus amoroso,
pode também servir de remédio, né? Para prevenção e até para cura, eventualmente, ou ajudar na cura, né, desse mal. Então aqui, em linhas gerais, porque a doutora Flávia já resolveu aqui muita coisa para a gente, né? Como prevenir? Buscar apoio social. Como a igreja é uma bênção para isso, né? Aqui, claro que uma igreja grande como essa não dá para a gente ser amigo de todo mundo, né? É quase inviável, mas você pode ter um grupinho ali, aquela boa panelinha mesmo, né? E essa panelinha pode se juntar de vez em quando para fazer um junta-panelas, né? Para ir a algum lugar juntos, pessoas com quem você pode contar, você pode ligar, você pode mandar uma mensagem, pedir conselhos. Isso aí é fator saudável. Outro ponto, né? Como ela mencionou, manter uma vida ativa, não só a questão do exercício físico, mas ter um hobby, ter uma atividade prazerosa de que você gosta, né? E o exercício físico, se você pode fazer, claro, ele é muito benéfico, né? Eu estava lendo recentemente um livro, cujo título é Corpo Ativo, Mente Desperta, de um cientista lá de Harvard. E é muito interessante. E ele menciona justamente que o exercício físico, intenso, de preferência, se você puder fazer, claro, ele ajuda a recuperar a estrutura cerebral. Estou falando direito, doutor Láucio? Bainha de mielina, toda aquela coisa, né? Então, assim, ajuda a manter o hardware em boas condições para que o software rode bem ali no cérebro. Então, não se esqueça disso. Exercício físico não é só para ter uma silhueta legal, não é só para se manter forte fisicamente, mas é também para manter a mente saudável. Ok? Outro ponto, pensar corretamente. Já falamos bastante sobre isso aqui, né? Treinar a mente mesmo, né? Para manter pensamentos otimistas, né? Pensar é um hábito, como qualquer outro, e deve ser cultivado para evitar análise negativa das situações. Ver tudo com óculos, né? Negativos, escuros, né? É algo que se pode desenvolver. Olhar para o passado com prudência. A gente, às vezes, nem consegue mais ler o passado corretamente porque faz uma releitura dele errada, né? E, de repente, nem foi tudo aquilo que aconteceu. Você está relendo sob uma ótica negativa algo que aconteceu. Mas se aconteceu realmente alguma coisa traumática, como a doutora Flávia disse, né? Alguma coisa assim que está trazendo desconforto, problemas no presente, nada como uma consulta realmente a um bom profissional, né? Para ajudar você a lidar com esse problema que está machucando agora, né? E quando a gente faz isso pelo próximo, a gente acaba esquecendo um pouco da nossa realidade e lidando melhor com ela. E perceber que o sofrimento, na verdade, como eu disse, infelizmente é universal. E há pessoas que sofrem mais até do que a gente. E quando a gente ajuda, isso nos beneficia. Há pesquisa sobre isso também, né? Endorfina, etc., e outros neurotransmissores que são benéficos para a gente. Quando a gente é solidário, eles entram em ação. Então, faça o bem para desfrutar do bem também sobre você. E, como eu disse, né, a terapia divina. Confiar em Deus como alguém disposto a proteger e ajudar. Tem gente que fica chateado quando, por exemplo, lê na Bíblia assim: o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que os temem e os livra. Mas ele morreu num acidente, cadê o anjo? Né? Aí eu me lembro de um texto de Ellen White que ela diz que o anjo da guarda da gente vai guardar a nossa sepultura até a volta de Jesus. Mesmo quando a gente morre, o anjo está acampado ali. Não nos esqueçamos de que neste mundo, a dor, repito, a dor, o sofrimento e até a morte podem ser fatores de salvação usados por Deus. Não causados por Ele, mas usados por Ele. Então o anjo do Senhor nunca desacampa. Ele nunca levanta acampamento. Ele sempre está ali do nosso lado, ainda que seja na sepultura, né? Então crer num Deus assim, um Deus de amor, porque a falsa religião, aquela religião opressiva, aquela religião legalista, ela deprime. Agora, a religião bíblica, que fala de um Deus que é pai, um Deus que ama, um Deus que perdoa. Ainda essa semana eu estava lendo um texto de Ellen White que eu achei lindo. Ela fala assim, eu até postei lá no meu Facebook, né? Que se está no coração do ser humano servir a Deus e obedecê-lo, Ele leva em conta esse esforço e supre aquilo que falta. Amém? Que lindo! Deus não espera de seres humanos pecadores perfeição absoluta. Isso é um absurdo. E o perfeccionismo deprime. Por quê? Porque a pessoa, ela sabe lá dentro dela que ela sempre estará aquém do ideal, porque nesse mundo não tem como vivermos o ideal. Mas Deus leva em conta o nosso esforço. Deus leva em conta também nossas possibilidades, não é? Por exemplo, vou falar de vegetarianismo para alguém que vive lá num país da África que não tem nem o que comer.
Faz sentido isso? De forma alguma. Então Deus não vai levar em conta, né, ou pelo menos julgar da mesma maneira alguém que vive nessas condições, e eu que estou aqui num país em que há ótimas condições de fazer coisas que aquela pessoa não possa. Percebeu? Então nós temos que realmente assim ter uma vivência com Deus um pouco mais solta, mais feliz mesmo, né? Mas encarando Deus como um pai de amor, que é o que Ele é, né? Não aquele Deus severo, punitivo, e uma religião legalista. Por quê? Porque isso aí, essa religião, ela é nociva, tóxica. Mas a religião bíblica, real, ela é libertadora. Ela traz saúde, ela traz paz. Nunca nos esqueçamos disso, né? Nossa compreensão de Deus determina em grande medida a nossa saúde emocional. Se Deus é alguém assim para você, você está no caminho da cura. Ou pelo menos para enfrentar melhor a vida. Ele está lá, eu sou bebezinho, mas Ele é meu pai, Ele é forte, Ele me carrega, Ele me dá forças, né? Ele me ama, e Ele não me condena quando eu caio e quero me levantar. Pelo contrário, Ele me levanta, me dá forças, né? E diz, filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Porém, 1 João, que lindo, né? Se alguém pecar, nós temos um advogado no céu. É melhor que não peque, mas se você caiu, segura a mão de Deus, levanta e continua. Não fica ali remoendo essas coisas. Pessoas que não confiam em Deus e têm conflitos não resolvidos, vivem com uma âncora pesada, prendendo-as ao passado e caminham por um túnel escuro desconhecido. Então o passado é fator de depressão, de tristeza, e o futuro de ansiedade. Que miséria, que tristeza, né? O passado é um problema e o futuro também. A perspectiva da morte, então, é o que leva muita gente não só à depressão, mas ao desespero. E por isso eu achei importante nessa noite também falar sobre o assunto da morte. Porque se há realmente um assunto que nos pega a todos, muitas vezes de surpresa, e nos destrói por dentro, é isso. É perder alguém querido, né? É esse inimigo, que a Bíblia chama de último inimigo, que Deus vai destruir para sempre, por ocasião do fim do milênio, né? Esse inimigo realmente mexe demais com a gente, porque nós não fomos feitos para morrer. Por isso que machuca. Nós não nos acostumamos com a morte, mesmo depois de mais de 6.000 anos de história de pecado. Não fomos feitos para morrer. E isso agride. Então, é importante que a gente saiba realmente, de uma fonte segura, o que é a morte. E a única fonte segura que eu conheço é um livro que foi inspirado por alguém que morreu, voltou da morte e está autorizado a falar como é que é esse negócio. É Jesus. Então é a Bíblia Sagrada que traz realmente a compreensão para nós desse assunto, né? Isso aqui eu vou passar em linhas gerais, porque eu acredito que vocês conhecem bem o assunto, mas é importante a gente relembrar, né? E até em benefício dos amigos que estão aqui conosco, entender bem coisas que a Bíblia traz sobre esse assunto aí, né? Por exemplo, o que é um ser humano? Para saber o que é a morte, temos que compreender o que é a vida. Gênesis 2:7 diz assim, que Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas, em seu nariz, o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Se quiser conferir, está aí na Bíblia. Não fala que o homem recebeu uma alma imortal. Fala que o homem passou a ser alma vivente. No hebraico, a palavra ali para alma é nefesh, e nefesh quer dizer ser vivente. Simplesmente. O homem passou a ser um ser vivente. Eu gosto dessa comparação já tradicional, né? Da lâmpada, né? Então pensa assim, o bulbo de vidro na lâmpada incandescente pode ser comparado ao corpo, ok? O corpo. E a energia elétrica você pode comparar ao fôlego que Deus concede, a energia vital. Os dois juntos formam luz. Se eu tirar a energia, tem luz? Não. Deixa energia. Mas se eu tirar o vidro, tem luz? Também não. Você precisa dos dois para ter luz. A luz é a alma vivente. É você, é ser humano. Quando você morre, o fôlego, que é só fôlego, não tem consciência, não é uma entidade etérea,
é só fôlego, energia vital. Ele volta para Deus. E o corpo que é o vidro, é o pó, volta para a terra. Cadê você? Não existe mais. Então, em certa forma, morreu, acabou. Calma. Não quero terminar por aqui, né? Senão fica meio desesperador, né? Mas a morte é o contrário da vida, né? Então você tem assim, alma vivente menos fôlego de vida, você tem pó da terra, volta ao pó. No momento que o ser humano morre, o fôlego e o espírito volta para Deus, o pó volta para a terra e a alma deixa de existir. Ou seja, a alma morre. Mas morre mesmo? Tem algum texto assim bem explícito? Tem. Ezequiel 18:4 diz: todas as almas são minhas, tanto a alma do pai quanto a alma do filho. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18:4. A alma que pecar, essa morrerá. Romanos diz que todos pecaram. Logo, todos somos o quê? Não estou ouvindo. Mortais. Todos somos mortais. Timóteo 6 diz que só Deus é imortal. Só Deus. E os anjos? Só são porque Deus concede vida para eles. Então a fonte de vida é Deus. Desconectados da fonte de vida, começamos a morrer. Há muita gente hoje que só anda pela terra, mas é quase um morto-vivo, porque está longe de Deus, desconectado de Deus. É como um celular que você tira da tomada quando está carregando, né? A bateria pode durar algumas horas, mas chega um momento que acaba. O ser humano sem Deus, ele pode até caminhar por algumas décadas nesse mundo, mas chega um momento que acaba, para sempre. Agora, ligado a Jesus, ele diz: quem tem o Filho de Deus tem a vida. E viverá para sempre, né? Essa é a promessa de Deus para nós. Bem, e o que dizer das aparições de mortos, né? Dessas pretensas aparições por aí, pessoas que dizem ter tido contato com mortos, será que isso é real? É real, mas não é o que se pensa. Porque lá em Eclesiastes, Salomão diz assim, capítulo 9, versos 5 e 6, que os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. E diz que seu sentimento, seu amor, sua inveja, seu ódio, tudo isso pereceu com eles. E não tem parte alguma do que se faz nesse planeta, neste mundo. Logo, segundo a Bíblia, essas pretensas, supostas almas penadas, não são pessoas que morreram. Porque o texto é muito claro. Salmo 146, verso 4, também diz que o amor, a raiva, tudo que tem que ver com sentimentos, perecem no momento que a pessoa morre. Então como é que ela pode estar lá no céu ou no inferno, ou qualquer lugar assim, odiando, amando, sentindo? Não sente, porque ela está dormindo. E um texto muito bom para entender isso é João capítulo 11, quando mostra ali a ressurreição de Lázaro, né? Jesus se refere à morte de Lázaro como o quê? Sono. Nosso amigo Lázaro dorme e eu vou despertá-lo. E quando Lázaro é ressuscitado por Jesus, ele não volta dizendo assim: Jesus, eu vi um túnel de luz, um caminho, no fim dele uma luz muito forte. Não fala nada. Por quê? Porque ele estava morto. E morto está inconsciente. 3 dias na sepultura já, não contou nada. E seria muita injustiça de Jesus se ele tivesse trazido Lázaro de volta à vida, se ele tivesse, como pensam alguns, né, lá no céu, já desfrutando da vida eterna. Já pensou? Jesus, você volta, filho, eu preciso que você venha para cá para mostrar que eu sou Deus. Jesus, puxa vida, eu vou viver de novo aqui, vou ficar doente de novo, depois vou morrer de novo. Claro que ele morreu de novo, né? Mas não seria justo realmente, né? Agora, ele estava dormindo, acordou, deu um abraço em Jesus e glorificou o nome de Deus, mostrando que Jesus realmente era o Messias e Deus na terra. Lá em Coríntios, 2 Coríntios 11, Apocalipse 16, são textos que falam que quem se faz passar por pessoas que morreram são espíritos de demônios. Em outras palavras, anjos caídos. Eles têm grande interesse em fazer as pessoas crerem que elas são imortais. Por quê? Porque a mentira original começou no Éden. Quando o diabo, usando como médium uma serpente, disse assim: pode pecar, porque você não vai morrer. E você vai ser como Deus. Então a mentira da imortalidade começou no Éden. E é muito interessante para o diabo fazer as pessoas crerem que elas são imortais, porque daí elas se despreocupam, né? Já sou imortal mesmo, na pior das hipóteses eu vou para o inferno, mas eu não vou morrer. Eu vou viver para sempre, quem sabe eu tenho uma chance de daí sair de lá um dia. Não, não é assim. Sem a fonte de vida, você morre para sempre. Sem o fôlego que Deus provê, a gente não é nada. É só pó, ok? O que dizer da reencarnação?
Hebreus, vamos ver esse texto, como ele é claro? Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 9, versos 27 e 28. Por tudo que a gente já mencionou até aqui, obviamente a reencarnação não faz muito sentido, biblicamente falando, porque se a pessoa morre, fica inconsciente e aguarda a ressurreição nessa condição de inconsciência, a reencarnação realmente não faria sentido. Mas tem um texto aqui na Bíblia que é claríssimo a esse respeito. E diz assim, Hebreus 9, 27 e 28. Assim como aos homens está ordenado morrerem, quantas vezes? Uma só vez, pelo menos neste momento aqui, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Um texto que apresenta duas verdades muito claras. Primeira, Jesus vai voltar. E segunda, os que morrem só uma vez e aguardam o juízo e depois a ressurreição. Não tem essa de morrer, nascer. Essa ideia é um dogma pagão, não é bíblico, né? Não tem fundamentação bíblica. Então o bom Deus não nos abandonaria neste mundo de pecado, nos braços da morte. A Bíblia está repleta de promessas relacionadas com a ressurreição para a vida eterna de pessoas que aceitam o plano de salvação oferecido por Deus. Esses textos aqui, são muito interessantes também. 1 aos Tessalonicenses capítulo 4, 16 e 1 Coríntios 15, 51. Eles falam que realmente na volta de Cristo, não antes, nem depois, claro, na volta de Cristo, os mortos que aceitaram o plano de salvação vão ressurgir. E juntamente com aquele grupo que estiver vivo ainda na volta de Cristo, juntos vão subir ao céu com corpos glorificados, numa condição aí sim, de não mais ter natureza pecaminosa e viverão para sempre nessa condição com Deus. Amém? Essa é a promessa bíblica. E ela está espalhada por toda a Escritura. Não é? Não tem como a gente errar. Então, o que determina se nós vamos participar realmente da primeira ressurreição, quando Cristo voltar, é a nossa entrega a Ele neste momento, hoje, aceitando-o como Salvador de nossa vida e pedindo que Ele seja o nosso Senhor também. Se nós fizermos isso em sinceridade, a nossa situação realmente está garantida. Então você vê como a Bíblia ela oferece esperança em relação ao passado. Por quê? Porque ela fala de perdão. Ela fala de um Deus que, na parábola, se compara a um pai cujo filho foi embora, gastou tudo, pecou, deu as costas para a família. E quando voltou, o pai estava de braços abertos. Esse pai é Deus. Ela fala de uma parábola ali, de uma mulher que representa Deus nessa parábola, que perde uma moeda das que ela tinha, que eram muito preciosas para ela, né? Era o dote. Ela perde uma. E ela não descansa enquanto não encontra aquela moeda. Ela varre a casa inteira. E quando encontra, faz uma festa. Essa parábola fala de nós, que somos um tesouro para Deus. Mesmo que você tenha sido coberto pela poeira do pecado, mesmo que você tenha sido coberto pela poeira de vícios, você ainda é uma moeda preciosa. É só tirar esse pó. É só limpar o que está cobrindo. Não deixe o diabo falar que você não presta, que você é a escória do mundo. Não, você é um filho de Deus. Você foi criado por Deus. É só pedir que Deus varra o pecado. Limpe a sujeira. E a hora que Ele te encontra, Ele faz uma festa. Porque mais um filho foi resgatado. Você quer realmente se reconciliar com o seu passado? Quer? Peça que Deus faça isso. O perdão tira esse peso. E você quer garantir um futuro de esperança? Jesus também é a solução. Se você não percebeu ainda, o título do livro é O Poder da Esperança. E essa esperança tem nome: Jesus. Que Ele nos abençoe e que nos ajude realmente a entender que, mesmo que passemos por situações como depressão, ansiedade e coisas assim, nós podemos olhar para frente com esperança, com otimismo, porque Deus está lá de braços abertos nos esperando. E quando Ele voltar, todos os males realmente serão eliminados e viveremos para sempre longe dessas coisas que hoje nos causam dor e que nos oprimem. Se doer, aperta firme na mão de Deus e Ele te ajuda a atravessar o vale da sombra da morte.